O nome da pregação de hoje é A Roupa do Cristão. Pastor, preocupado com roupa, enquanto tem crianças morrendo. A impiedade sempre parece tão bonitinha. A impiedade nunca vem nua. Ela sempre se veste com argumentos aparentemente tão piedosos. Ora, significa então dizer que problemas maiores anulam e tornam irrelevantes todos os outros problemas e debates e desafios? De forma alguma. Essas frases visam trazer uma falsa piedade. É só isso. É só isso. A roupa é uma preocupação do cristão, sim. E como eu vou tentar mostrar para vocês hoje, a roupa é uma janela para a sua alma. Ela revela quem você é. Eu poderia até colocar essa pregação com outro nome. A sua roupa é a sua identidade. Tanto é que eu vou soltar um trechinho de um vídeo. Eu vou fazer um videozinho menor, vou soltar na internet e vou... Esse nome vai ser... Na realidade, eu só coloquei esse nome aqui, A Roupa do Cristão. Eu queria A Roupa é a Sua Identidade. Aqui vai repetir com outro vídeo que eu vou soltar, mas seria um bom título aqui também. A sua roupa é a sua identidade. A sua roupa sensual, ela é a sua identidade. É quem você é. Um desejo frenético por roupa cara. Nada contra se a roupa, essa aqui é cara, essa aqui é mais barata. Essa é de fato melhor que essa. Nada contra isso. Mas um desejo pela marca em si. E isso atinge todos nós, mas principalmente o seu filho adolescente. Ah, como ele luta com isso. Como você precisa mostrar para ele que esse desejo dele é pecaminoso. Isso revela quem ele é. Revela quem ele é. Vestir-se de maneira desleixada também é quem você é. Sua casa desorganizada é quem você é. Sim, a maneira como nos expressamos esteticamente revela quem nós somos. A roupa sempre comunicou. A roupa sempre foi um pregador sobre quem nós somos, sobre nossas ideias. A estética sempre fala. Em silêncio, a estética de nossa casa, de como nos vestimos, ela grita nossos valores, nossas crenças. Ela fala sobre quem nós somos. Vamos ler Mateus 6:28. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. O contexto da fala de Jesus aqui é exatamente sobre não andar ansioso pelo que comer ou vestir. E Jesus, então, aponta para a natureza. Olhem para a natureza. Vocês não podem ver os pássaros? Eles não plantam. Eles não ajuntam em celeiros. Eles não têm inteligência como vocês possuem. E veja, nenhum deles morre de véspera. Eu cuido de cada um deles. Quando eles morrem, é porque eu determinei. Quanto mais vocês. É irracional que vocês andem ansiosos, porque eu cuido de vocês. Eu supro as necessidades de vocês, o que inclui a vestimenta. E aí, Jesus diz assim, olhem para os lírios. Tá vendo? Eu os visto. E os visto de um modo esplêndido. Nem Salomão se vestiu como eles. Portanto, eu vou vesti-los também. Olha a natureza. A natureza é a casa de Deus. É o mundo de Deus. E veja como Deus arruma a casa dele. Veja como as coisas combinam. Veja como as coisas são belas. Ora, por que não há vermelho por todos os lados? Por que Deus faz com que a maioria das árvores sejam verdes? Porque o verde é relaxante. E note, lá no meio do verde tem um ipê amarelo. É a cerejinha do bolo. Veja como Deus embeleza a natureza. Lá em Gênesis, Deus criou árvores agradáveis à vista e para alimento. Ou seja, Deus se preocupa com o que nós comemos, mas Deus também se preocupa com o que nós vemos. De modo que para Deus a beleza é sim uma virtude. A Bíblia fala que Deus está vestido de justiça. E as figuras de linguagem para referir-se
a justiça, o tempo todo tem a ver com vestimentas. A veste podre representava impureza, injustiça. O linho finíssimo, que era o que havia de mais belo, representava justiça. Então hoje eu quero falar que a Bíblia mostra princípios sobre como nos vestimos e como isso nos identifica. E esse é o meu primeiro princípio. Roupa é identidade. Várias passagens bíblicas nós vemos definições sobre sentimentos, sobre um momento vivido pelos judeus. E tudo isso era expresso através da vestimenta. Segundo Reis, tirou-lhe o traje de prisão. E Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Isso aqui é uma constatação de que havia roupa de prisão e roupa de gente que era livre. Tem uma roupa adequada para cada circunstância que representa a nossa identidade, que expressa aquilo que a gente é. E naquele momento Joaquim era um condenado. E havia uma roupa que identificava o condenado. Tamar tinha perdido seus 2 maridos. Estava em luto. Qual era a identidade dela? Ela então tirou de sobre si as vestes da sua viuvez. Quando encerrou-se seu período de luto, ela mudou de roupa. O estado de espírito foi expresso por meio de suas vestimentas. Ora, a Bíblia declara que há uma roupa até para o trabalho. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Esse contexto aqui é de Jesus. Jesus e os discípulos estavam em uma casa. Naquela época, andavam com sandálias. Não havia pavimentação na maioria das ruas romanas e dos lugares dominados por Roma, principalmente uma vilinha lá em Israel. Era pó no chão. O que acontecia então é que, muitas e muitas vezes, por andarem pelas ruas, os pés estavam sujos. Nas casas mais abastadas, havia um escravo para limpar os pés das pessoas, para que então eles pudessem ter uma refeição muito melhor. Hoje as mesas ainda escondem os pés, naquela época não era bem assim. Então um pé sujo e fedido não combina muito com uma boa refeição. E geralmente, em lugares mais abastados, havia um escravo para fazer isso. Jesus entra com os discípulos para cear, para comer. Não havia escravo. Nenhum dos outros discípulos se dispuseram a limpar os pés uns dos outros. Então Jesus assim o faz. E como ele o faz? Ele muda de roupa. É óbvio, tem uma roupa adequada. Pega uma toalha, é mais adequada para o trabalho. E também se identificava mais com um escravo, que era justamente essa mensagem que ele queria transmitir a eles. Vocês são servos. Vocês estão aí, eu os escolhi. Vocês estão achando que vocês são o quê? Homens que serão enaltecidos? Irão agir como reis sobre os outros? É isso que vocês pensam? Não é assim. Vocês deverão agir como escravos. Vocês deverão servir as pessoas. E nada melhor para representar isso do que aquela vestimenta de um escravo. Como se sabia em Israel que alguém era leproso? Pela vestimenta. O leproso, em que houver a praga, usará vestes rasgadas. E os cabelos ficarão assanhados. Cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo, imundo. Uma maneira de identificar quem era leproso era por meio de suas vestes. A Escritura também proíbe o uso idêntico e semelhante de roupas entre homem e mulher. Por quê? Porque a roupa determina identidade. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor. Gente, olha o termo que é usado. Deus não lida com a vestimenta do modo que muitas igrejas lidam. Primeiro, a maioria das igrejas hoje ignoram completamente. E ainda se vangloriam disso. Eu falar sobre calça leg, a irmã andando de calça leg na rua, com o popozão tudo exposto. Eu sou um pastor espiritual. Eu não lido com essas coisas. Eu não sou legalista. Alguns adotam essa posição. Alguns outros entendem um pouco mais a necessidade de se falar sobre esses assuntos. Mas ainda assim falam assim,
Olha, gente, a veste, tá? Isso aí é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Enfim, não é assim que Deus lida. Deus olha e diz: se você não expressa a sua identidade de maneira correta por meio da sua vestimenta, isso é abominação. Não é coisa pequena, diz o texto. É abominação. Portanto, é uma preocupação genuína, piedosa e cristã o modo que nos expressamos através de nossas vestimentas. Como então nossas vestimentas revelam o nosso coração? Por exemplo, roupas sensuais revelam corações sensuais. Vamos elencar, porque pastor tem medo de falar, porque ele fica com medo de ser legalista, não é? Você não vai falar, né? É óbvio. Curto demais. Eu já falei isso na outra pregação lá, acima do joelho já é um absurdo. Coladas que mostram o seu corpo. Irmã, marido, você não deveria deixar a sua esposa exposta. Você não deveria deixar que outros vissem o contorno do corpo de sua esposa, o bumbum dela. Roupas sensuais revelam um coração sensual. Como assim? Um coração que deseja atenção. Atenção. Roupas sensuais chamam atenção. Isso é um problema grave porque, em relação às outras belezas, como por exemplo a beleza da natureza, quando você olha a praia, por exemplo, é uma coisa linda, aquele horizonte que dá aquela sensação de infinito, aquilo manifesta a glória de um Deus infinito. Quando você olha as montanhas e as colinas, aquela ordem, aqueles contornos, as cores que se adequam, isso mostra um Deus equilibrado, um Deus harmônico. E você olha aquela beleza e você não precisa possuir a beleza para sair dali satisfeito. Você olha a beleza do mar, você olha a beleza das colinas e você se satisfaz ao olhar para aquilo. Simplesmente a sua alma é satisfeita. Não é assim com a beleza física. O desejo requer satisfação. Então, quando uma mulher ou um homem são sensuais e chamam a atenção para os seus corpos, eles estão chamando a atenção para os seus corpos. E estão sujeitos a cantadas. E aí, quando você permite que sua esposa ande assim, um dia lá no trabalho, em algum lugar, em que ela já não está muito bem com você, e aí chega o rapaz que, ele é atraído. Que linda, hein? Você, quando permite que sua esposa se vista de maneira sensual, você está flertando em ser traído. Flertando, e muito. As vestes representam nossa identidade e comunicam coisas. Vestes fechadas dizem, não se aproxime. Vestes abertas, que são as sensuais, curtas, que mostram o corpo, dizem, estou aberta. Na minha sala, quando eu tinha 15 anos, havia 2 meninas muito bonitas. Uma delas, vestes fechadas. Belas, mas fechadas. Vestes fechadas e posicionamento fechado. Fique longe. Não se aproxime. Uma outra, vestes abertas. Ela estava dizendo, venham, podem me cantar. Essa era cantada sistematicamente. A outra, ninguém tinha coragem de chegar. Uma vez, em uma reunião, um pastor reclamou que estava sendo cantado pelas irmãs da igreja. Era uma reunião de pastores. Eu estou sendo cantado pelas irmãs da igreja. O pastor, líder daquela reunião, disse assim, não, eu não quero saber quem são essas irmãs. Minha preocupação é com você. Que tipo de homem é você, a ponto de irmãs terem coragem de se aproximar de você para dar cantada? Que tipo de homem é você? Pode acontecer, mesmo quando você tem uma posição mais fechada, de alguém te dar uma cantada? Pode, mas eu acho que é raro. Eu acho que é muito raro. Vocês sabem o que aconteceu comigo uma vez. A mendiga deu uma cantada em mim. Ela estava bêbada também, né? Acho que foi por isso.
Ela não viu direito. Era 11h30 da noite. Eu entrei no bar para comprar uma água, voltando de uma pregação. Não tinha lugar. E eu olhei, eu falei, Jesus amado, que lugar horrível. Eu estava com tanta sede, eu falei, vou comprar aqui mesmo. E aí a mendiga bêbada me deu uma cantada. Mas eu acho que é raro isso. Acho que é raro. O normal, suas vestes, sua atitude, te coloca longe das tentações. E você, irmã, não me diga. Não, eu posso resistir a tudo. Você não se conhece. Você não sabe quem você é. Você não sabe quão maligna você é. Nós somos maus. As roupas, então, transmitem quem nós somos. Roupas sensuais transmitem pessoas sensuais. Pessoas idólatras de si mesmas, que fazem uma estátua de si mesmas e adoram a si mesmas, que querem ser adoradas. Isso muitas vezes também reflete, uma roupa sensual reflete uma alma muito pequena. Às vezes eu tenho uma teoria. Quanto mais curta é a sua roupa, mais distante era o seu pai. Mais distante era o seu pai. Meninas que nunca tiveram atenção de um homem em casa, seu pai foi embora de casa ou seu pai não dava atenção para você. Aí um dia você ficou um pouco mais velha e os seus seios começaram a crescer. E aí você notou que homens começaram a reparar em você. E aí você dobrou a aposta. E você começou a sensualizar. Para quê? Chamar a atenção de homens. Quanto mais curta a sua roupa, mais carente você é. Quanto mais sensual você é, mais carente você é. Roupas transmitem sim identidade. Roupas transmitem sim o que nós somos. Olha como que a roupa sempre foi algo que comunica alguma coisa. Até o século XVIII, as pessoas eram identificadas na sociedade pela roupa. Houve um evento histórico que mudou um pouco isso, a Revolução Industrial. Até aquela época, a sociedade era feudal. Havia os reis, os nobres, que recebiam as terras dos reis, e o povo de modo geral. E também, geralmente, a igreja, né, os padres, os pastores, que eram também a elite da sociedade. Era basicamente assim. Com a Revolução Industrial, um novo segmento, um novo grupo, alçava poder de elite, a burguesia. A burguesia, que eram os empresários. Os empresários. Olha que coisa interessante. Criaram leis suntuárias. O que eram leis suntuárias? Que tinham a ver com a vestimenta, para coibir o luxo. Como assim? Como assim? Burgueses começaram a ter dinheiro para comprar roupas que antes eram restritas à nobreza. E aí, a nobreza começou a ficar revoltada. Ei, não pode! Vocês não podem usar as vestes que nós usamos. Vocês não são nobres como nós somos. Uma senhora nobre reclamou disso. Um panfleto dizia o seguinte: uma confusão de classes e degraus criados por Deus, em que homem de classe inferior não é inteiramente diferenciado de um homem de classe alta. Com esse negócio de todo mundo vestir a mesma roupa, nós não vamos mais separar as classes, isso é errado. Isso aqui é gente mesquinha, tá? Isso aqui é gente nojenta. É gente nojenta isso aqui. Mas olha como eles identificavam as classes por meio das vestes. As roupas sempre mostram quem nós somos. Pense em outro exemplo agora. Um desejo frenético por uma roupa de marca. O que vale para roupa vale para tudo, tá? Para comprar o carro tal. Para tudo, para tudo. Tudo que tem a ver com as nossas aquisições aí. Mas deixe-me falar da roupa, que tem a ver com a minha pregação, mas você pode aplicar para tudo. Roupa de marca. Veja bem, um dia eu fui experimentar um calçado para correr. E a irmã da igreja aqui era vendedora. E ela me trouxe um calçado e eu coloquei, falei, eu quero correr, tal, me trouxe um lá. Era mais barato. E a irmã, terrível, vendedora, me trouxe um outro, mas eu não sabia o preço. Ela falou, pastor, esse é bom, mas experimenta esse aqui. Rapaz, o tênis era tão leve. Parece que encaixava assim no meu pé.
Eu falei, irmã, mas esse aqui é quanto? Era uns 4 vezes mais caro que o primeiro. Eu falei, irmã, você não foi certa aqui agora. Eu realmente não vejo problema. Se de fato você tem dados sólidos para dizer isso aqui é melhor, e você tem condição, sem problema algum. Sem problema algum. Sem problema algum. O que acontece inúmeras vezes com todos nós é que a maioria das vezes as marcas, elas são superfaturadas. Em que sentido? Elas conseguiram, através de marketing, nos convencer de que aquilo que eles possuem vale muito mais do que de fato vale. Uma das maneiras é pagando somas gritantes para atletas, para pessoas famosas, que representam a vitória. No livro Brainwashed, um livro em que o autor fala sobre marketing, eles fazem uma pesquisa perguntando para as pessoas, vocês compram coisas só porque um ator famoso, alguém famoso indicou? E todo mundo dizia, não compramos. E eles sabiam que eles estavam mentindo na pesquisa. As pessoas compram as coisas só porque o fulano de tal tem. É assim, é assim. É como se aquilo conferisse identidade a ele. É como se a marca, que é uma identidade, conferisse identidade a ele. Agora eu também sou rico, pelo menos aqui agora, com essa roupa. Eu sou um vencedor, olha, eu tenho essa marca aqui. Isso muitas vezes reflete um coração vazio, fraco e pobre, que precisa de alguma coisa muito cara ou de marca para conferir identidade a ele, já que ele não tem. Como eu disse, isso é forte em todos nós. Em todos. Nesse livro, Brainwashed, o autor fala sobre como as empresas manipulam as nossas emoções para que nós compremos coisas caras. E ele fala sobre homens, porque homens parecem, ele diz, homens parecem que fazem suas compras de maneira mais racional. E aí ele diz que muitas vezes isso também não se dá. Eles também muitas e muitas vezes compram coisas porque fulano de tal tem e por aí vai. Isso é presente em todos nós, mas nos jovens constitui um verdadeiro calvário inúmeras e inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Ora, em 2009, um hamster foi lançado no mercado. Se tornou uma febre. Eu não sei se ainda é febre, Zuzu, alguma coisa assim. Todo mundo queria ter um negócio. Por quê? A empresa, primeiro, bancou 300 blogueiros para falarem do bichinho. 300. Em seguida, patrocinaram um evento em que uma especialista de maternidade estaria lá e ela estaria falando sobre o brinquedinho. Numa entrevista, ela perguntou, por que o Zuzu é tão maravilhoso? Por que desejamos tanto? Mas ninguém ainda desejava tanto ainda o Zuzu. Mas ela falou, tá todo mundo querendo. Resultado, as mães sentiam, eu tenho que comprar isso. Eu tenho que comprar. É óbvio, eu também não vejo problema em... Por exemplo, imagine que a gente voltasse ao tempo e não tivéssemos máquina de lavar. Imagine as irmãs sem máquina de lavar em casa hoje. Olha, uma irmã ali. Imagine que agora lançaram máquinas e são baratas. E obviamente o que acontece? É óbvio, se torna uma febre. Quem não quer? Mas a maioria das febres não são resultado de algo que é muito bom, que resolveu o problema de alguém, que é útil, que tem um preço que acessa. Não. Muitas e muitas das febres têm a ver com uma indústria de marketing fazendo pesada divulgação e estimulando o nosso desejo. Como o sobrinho de Freud entendeu. Ele, o pai do marketing. Ele disse o seguinte, as pessoas não compram as coisas porque elas precisam. Elas compram por status, para dizer que venceram na vida. Tá vendo? O modo que compramos as coisas, que nos vestimos, pode retratar um coração adoecido. Adoecido. Como disse, se tudo isso é forte em adultos, imagine em jovens. Quem não lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Lembra? Era uma febre ter jaqueta, não era? E ele queria jaqueta. Queria jaqueta. De todo jeito ele queria jaqueta. Até que um ponto que quando ele conseguiu juntar o dinheiro para comprar a jaqueta, já era quente. Não é? Mas ele usou a jaqueta, desmaiou. Mas usou a jaqueta.
Uma vez eu perguntei para um garoto, falei, por que você está usando essa calça de maloqueira e largona? Por quê? Aí ele disse, porque eu gosto. Eu sei que você gosta. Eu quero saber por que você gosta. Aí ele deu um piripaque assim. Eu falei, qual o critério que você utiliza de beleza para dizer que essa calça largada, caindo, é bonita? Dê-me um critério. Ele não tinha. E eu dei para ele um critério, a partir da luz da Bíblia, de que aquilo era feio, horrível. Na Bíblia, um dos critérios para identificar beleza, tanto na questão moral quanto na natureza, tem a ver com excesso. Aquilo que tem demais não é virtuoso. Por exemplo, a firmeza é uma bênção. Firmeza demais é excesso. Já não é mais firmeza, é descontrole. O excesso é sempre algo que não tem a ver com virtude. E nós não dizemos, olha filho, você acabou de xingar a sua mãe, isso é feio? Ah, boa. O que você está dizendo ao falar isso é feia, isso é injusto? Notou como justiça e injustiça andam juntos com belo e feio? Pois bem, o que tem a ver com excesso em se tratando de virtudes, tem também a ver com excesso em se tratando de vestimenta. E foi esse o argumento que eu dei. É feio. Não se adequa ao seu corpo. Tem pano demais. Olha como que ele engruvinha. É feio. Eu vou dar o critério pelo qual você usa essa roupa extremamente larga. Sabe qual é o seu critério de beleza? Seus coleguinhas todos usam. Esse é o seu critério. Isso reflete quem você é. Você não tem força moral bastante para ser diferente de seus coleguinhas. É isso que essa calça larga retrata. Não retrata outra coisa a não ser isso. Suas vestes denotam quem você é. Suas vestes denotam quem você é. E inúmeras vezes estamos simplesmente reproduzindo padrões ruins. Estamos simplesmente nos identificando com grupos ruins. Eu estava um dia na rua e aí passou um carinha, a roupinha típica de um noinha. Será que no Brasil inteiro ele sabe o que é noinha? É um bandidinho, um rapazinho assim. E aí eu falei com meu filho, olha a roupa do cara, a cara do cara, trocentas tatuagens. E aí um dia ele é parado na rua, o policial o para. Aí vai, é preconceito. E aí eu conversando um dia com o policial, ele falou, olha, pastor, não é preconceito. Muitas vezes, quem se veste assim é bandido, pastor. Muitas vezes. Então por que o seu filho vai se vestir assim, meu irmão? Por que você vai deixar o seu filho se vestir assim, meu irmão? Não, mas ele não é. Olha o que você está dizendo. Ele não é. Mas quem é, se veste assim. Então, no mínimo, há um desejo ali de rebeldia, de quebra de padrões no coração do seu filho, quando ele se veste dessa maneira. E você tem que falar, não pode. Não pode, meu filho não vai se vestir como bandido. Não pode. Não pode. Nossas roupas retratam, sim, quem nós somos. As marcas sabem que muitas e muitas vezes, até os 7 anos, a criança já solidificou ali dentro dela muitas coisas. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. A revista Pediatrics fez uma pesquisa em 2010. Eles pegaram hambúrgueres de várias marcas, McDonald's e por aí vai. E aí, eles pegaram esses hambúrgueres e deram para as crianças comerem. Mas, olha que coisa interessante. Na realidade, desculpa, a pesquisa era assim, eles pegaram o mesmo hambúrguer, só que colocou ali uma embalagem diferente. Pegou o mesmo hambúrguer, colocou numa embalagem X, Y, e o mesmo hambúrguer, McDonald's. Sabe? E as crianças pegavam os lanches, sem saber que não tinha McDonald's ali, todos eram iguais. Sabe o que a maioria das crianças disseram? Que o lanche do McDonald's era melhor. Você acha mesmo que você adulto também não é assim? Vou reformular. Não vou falar não, porque eu sei que eu sou assim também, eu sou um idiota. Eu sei que eu preciso lutar contra as minhas carnalidades, que inúmeras vezes eu sou estúpido. E eu fico preocupado com essas bobeiras. Olha que coisa. As crianças são insistentes e influenciam os pais à compra. Um professor de marketing afirmou o seguinte:
75% das compras espontâneas de alimentos são associadas a pedidos infantis. E 1 em cada 2 mães compra algo apenas porque o filho pediu. Criar o desejo em uma criança é criar o desejo em uma família. Veja bem, tem um lado disso aqui que eu tô lá com a minha filha, num dia de folga. E do nada ela, pai, pode comprar aquilo lá? A gente tá passeando. Poxa, eu tenho recurso, bênção. Mas a minha filha não faz isso apenas na folga, ela faz isso todo dia. Todo dia. Todo dia quer comprar as coisas. Todo dia. E muitas vezes, não apenas comida, mas algumas outras por inveja. Sim. Quando você quer comprar algo, porque todo mundo está comprando, muitas vezes pode ser inveja. Algumas vezes, como eu citei aqui no exemplo da máquina de lavar, é uma boa compra, ainda que todo mundo esteja comprando, sem problema algum. Mas em algumas oportunidades, o desejo de ter o que todo mundo tem só reflete inveja. Eu quero ter porque eu sou invejoso. Inveja. E o seu filhinho de 5 anos tem inveja, você de 35 tem inveja também. Ora, roupa expressa nossa identidade. Uma roupa desleixada expressa. Uma roupa desleixada expressa preguiça. Preguiça. Veja bem, não estou falando de roupa cara. Eu fui a uma casa um dia bem pobre, mas muito pobre mesmo. Muito pobre. Mas era tão arrumadinho. A roupinha das crianças era tão pobrezinha, mas tão arrumadinha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. É óbvio que eu também gosto de pegar minha roupa. Como é que chama? Esqueci. Aquela. Moletom. Para ir pro mercado. Porque eu já estou trabalhando em casa. Às vezes ali, estou com o moletom, tá frio. É óbvio que é mais confortável. É óbvio que tem roupas mais confortáveis. Mas a gente tem que tentar se vestir de maneira adequada, como eu vou mostrar daqui a pouco. Que tem roupa para cada ocasião. E saber que muitas vezes essa mensagem que a gente está transmitindo, com uma roupa surrada, arrebentada, eu não ligo para a estética. No fundo, pode ser que você é meio preguiçoso. Essa é a verdade. Principalmente quando a sua mulher, você vai num evento, e a sua mulher se arruma. Qual de vocês, irmãs, quando você se arruma, quer ver o seu marido com a roupa do Corinthians? Qual de vocês querem ver? Vocês não querem. Porque não combina, entendeu? A mulher está ali, se fosse do Palmeiras, aí... Não. Não combina. Não combina. Mas é que eu sei, é muito mais prático, eu sei. Eu sei, mas como eu vou mostrar daqui a pouco, há roupas para cada ocasião. E você mostra para, por exemplo, o casal que está se casando, quando você vai com o melhor que você tem. Não é porque você não fazer uma dívida para... Não estou falando disso. Mas com o melhor que você tem. Você está mostrando para aquele casal que você valoriza aquele evento. Sabe por quê? Porque ímpios dizem isso, que não tem nada a ver roupa. Mas lá no Festival de Cannes, lá em Hollywood, no Oscar, porque como para eles é importante, aí eles vão de maneira bem elegante. Em Cannes, fiquei sabendo agora que foi proibido roupa exposta demais, sabia? Fiquei sabendo na última aí. Que as mulheradas costumam ir pelada lá. Não deixaram. Agora, você imagina se na igreja fala um negócio desse? Ó, irmã, aqui não vai poder mais vir pelada, não. Legalista. Tá vendo? É um absurdo isso. Nossas roupas falam quem nós somos. A roupa para cada ocasião. A gente leu aqui, ó. Veste para viuvez, veste para trabalho, veste para arrependimento. Várias vezes nós lemos na Bíblia que o povo se vestia de pano de saco e cinza quando queriam se arrepender de seus pecados. Por quê? Pano de saco e cinza, como mendigo. Pobre, miserável. Isso retratava o estado de espírito deles. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Somos mendigos, estamos destruídos. E as vestes retratavam isso. Ainda hoje as pessoas fazem isso. Usam as vestes para comunicar alguma coisa. Em Mateus 22 nós lemos assim: viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, veste de casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudecera. Então disse o rei aos servos:
atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, porque não tinha roupa. É óbvio, isso é uma parábola, eu sei. Vou explicar a parábola. Isso aqui tem a ver com o convite da salvação. Jesus usa por meio de uma parábola, se utiliza de uma parábola para falar da salvação. A parábola começa assim: o homem saiu a convidar as pessoas para o casamento de seu filho, mas ninguém quis vir. Isso apenas retrata a salvação que Jesus ofereceu, que Deus Pai, por meio de Jesus, ofereceu a salvação a todos. Mas os homens rejeitaram a salvação. Então ele faz um segundo convite. Venham todos, podem vir. E eles aceitaram e foram. Mas lá dentro da festa tinha um que não tinha veste adequada. A veste adequada para um casamento. E o homem da festa disse: que isso? Isso é desonroso. E o expulsou da festa. Obviamente isso aqui tem a ver com a fé. Pessoas que ouvem o evangelho e até vêm para a igreja, mas não têm fé genuína, não se arrependeram de fato, estão aqui no meio, mas não se converteram. Essas serão jogadas fora. É sobre isso que Jesus está falando. Mas veja bem, só faz sentido falar dessa coisa espiritual por conta do respaldo natural, de que acontecia de fato aquilo. Se a pessoa não usava uma roupa correta para o lugar adequado, ela era expulsa da festa. O mesmo se dá hoje. Ruth ouviu de sua sogra o seguinte: vai lá, pega os seus melhores vestidos, porque você tem a oportunidade de casar hoje. Tá vendo? Todo mundo é assim. Diz que não importa a roupa, mas no dia que ela vê lá o rapaz lá, que ela fala: esse aí é o meu ungido, ela põe uma roupa diferente, né? Pelo menos dá uma arrumada no cabelo, assim. Eu nem tenho cabelo mais, né, para fazer. É isso. Então, casamentos, pedem o que você tem de melhor. Não vai se endividar não, mas o que você tem de melhor, você mostra para aquele casal. Olha como que eu valorizo você. É isso que você mostra para ele. Numa reunião, faz o teste de ir lá na audiência. Sem a roupa adequada, você não entra. Primeira vez que eu fui lá em Brasília. Primeira vez. Cheguei lá, sem terno, não podia entrar. Tive que arranjar um para mim lá, nem combinava, um amarelo, não sei o quê. Que coisa feia. Eu tirei foto lá ainda. Mas é a vida. Então, reuniões solenes pedem roupas mais solenes. Terceiro, roupa comunica. Roupa comunica. Como comunica? Como uma roupa comunica? Jesus falando sobre João Batista. Sim, que fostes ver um homem trajado de roupas finas? Ora, os que trajam roupas finas assistem nos palácios dos reis. João Batista era sacerdote. No Antigo Testamento, havia toda uma lei sobre a roupa do sacerdote, que era muito bonita, com ouro, era um esplendor, para representar aquilo que Deus queria que fosse representado. A glória de Deus, as coisas de Deus que são celestiais. João Batista, ele era sacerdote. João Batista devia estar lá nos palácios, como sacerdote, vestindo aquela roupa suntuosa do sacerdote. Mas João estava vestindo pele de camelo, uma roupa horrível. Por quê? Porque Deus queria comunicar, por meio daquela roupa, que aquele sacerdócio era podre. Por fora era bonito, mas por dentro era podre. E Deus havia rejeitado aqueles sacerdotes. Como Deus comunicou aquilo? Por meio da vestimenta de João Batista. Por meio da vestimenta. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mordecai os seus vestidos, vestiu-se de pano de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quando Mordecai ouviu que Amã convenceu o rei para fazer uma lei para matar e perseguir judeu, o que ele fez? Ele usou uma roupa que comunicava a angústia e miséria em que ele se encontrava. A roupa comunica. Sempre comunicou. Sempre. Eu vou dar um exemplo. Não é que eu tenho birra contra isso, não. Mas eu tenho também. Mas é um exemplo. Eu podia dar muitos outros. A calça rasgada. O jeans destroyed. Jeans destruído. Qual é a origem dele? Eu sei que nem sempre, eu sei que muitas vezes você tem a origem de algo e no final
se desprende dessa origem. Eu sei, mas qual é a origem do jeans destruído, do jeans rasgado? Quando você estuda o assunto, sempre você encontra algo assim: rebeldia, quebra de padrões. Quais foram os primeiros movimentos a usarem as calças rasgadas? Hip, punks, astros do rock. Todos eles, por suas vestimentas, queriam comunicar algo. O que eles queriam comunicar? Rebeldia. Isso aqui é um dos comentários sobre esse movimento. Com seus costumes sempre impactantes, os punks rasgavam suas alças para contestar visualmente os padrões impostos da sociedade. Como é que é? Por meio da roupa rasgada, eles queriam comunicar ao mundo que eles eram contrários à ordem vigente. É isso? É. Eu vou explicar. A sociedade americana, de onde surgiu essa desgraça aí, ela tinha um padrão. Baseado na fé cristã. Por exemplo, casamento entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Esse é o padrão. Isso é o que é correto. Mas os hippies, eles tinham outro valor. Que valor? Valor nenhum. Os hippies queriam dormir com todo mundo. Esse é o padrão bíblico. Um homem e uma mulher. Um homem com várias mulheres é a destruição desse valor, desse padrão. Um homem com outro homem é a destruição desse padrão. O que aqueles homens com a roupa rasgada estavam comunicando? Não tem uma roupa certa, assim como não tem coisas certas, justiça e injustiça. Isso não existe. Isso não tem nada a ver. Não existe isso de destruição, de algo que não presta mais. Porque é isso que a justiça relata. Tem algo que é justo, tem algo que é injusto, tem algo que vale a pena, tem coisa que não presta mais, que não serve, que é inútil. Mas eles diziam: mentira. Nós não somos inúteis por dormir com meio mundo. Não, é só um modo diferente de ser. Essa é a perspectiva. Antigamente, a calça rasgada estava com defeito. Um gay está com defeito. Alguém que dorme com várias mulheres está com defeito. O que eles diziam ao encarnar a roupa rasgada? Não estamos com defeito. É só um jeito diferente de ser. No Novo Testamento, Paulo fala para as mulheres usarem o véu. E ele diz que não usar o véu era símbolo de rebeldia e insubmissão. Na realidade, para mim, o que Paulo falou, ele cita a lei. O que mostra que isso foi um costume bíblico que se perdeu. Mas isso é tempo para outro dia. Mas Paulo então diz, olha, as mulheres não podem ficar sem o véu. Por quê? Naquela época, as mulheres que andavam sem véu, muitas vezes eram identificadas como prostitutas. E aquilo era um símbolo de sensualidade e rebeldia. Mas veja bem, imagine que uma irmã fosse santa. Essa irmã, ela não era uma garota de programa. Essa irmã não era uma mulher da vida. Mas e aí? Aí ela dissesse, eu vou ficar sem véu, Paulo. Não, eu não tenho nenhuma identificação com essas pessoas que ficam sem véu. Eu não sou prostituta e eu não sou rebelde. Isso é só uma questão estética. Não, Paulo dizia, não podia. Não, tinha que usar. Por quê? Porque ao não usar, você se identificava com aqueles homens, com aquelas mulheres perversas, melhor dizendo. A roupa comunica. E nós não queremos nos identificar com homens ímpios e pervertidos. Não queremos. Sabe o que é mais engraçado também de muitos movimentos estéticos? Principalmente oriundo no meio dos jovens. Principalmente no meio dos jovens. Eles dizem assim, ó. Olha, eu não quero seguir a norma vigente. Eu quero seguir eu mesmo. É o que eles dizem. É o jovem que quer quebrar os padrões. Eu quero ser independente. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não vou seguir ninguém. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que não quer seguir ninguém seguindo todo mundo? Porque todo mundo hoje tem tatuagem, cabelo louco e por aí vai. Rapaz, rebelde sou eu. Que casei virgem, não tenho tatuagem, tenho 4 filhos e não falo todos. Eu que sou rebelde. Eu é que não estou seguindo a maioria. Sou eu. Agora o garotinho reproduz a mesma roupinha de todos os seus coleguinhas, ele fala, eu sou rebelde. Contra quem?
Contra o seu pai? Que te ama, que vai ficar com você até o final? Você é frouxo. Você não tem peito para enfrentar os seus coleguinhas. Por isso você se veste como eles. Você não é corajoso, você não é rebelde, coisa nenhuma. Experimente ir com uma roupa de homem lá no seu colégio. Roupa de macho, vai. Uma roupa decente. Aí eu vou saber que você é um rebelde. Aí eu vou saber, de fato, esse aí é contra a cultura. Esse é contra a cultura. Quarto e último princípio. Roupa é para beleza. E lembrando, gente, vocês que estão mais novos aqui, eu insisto, assista a minha série sobre beleza. São 5 episódios, está lá no YouTube. Assista, por favor. Roupa é para a beleza, como a gente leu aqui. Como nós lemos. Jesus disse, eu vesti os lírios de uma maneira espetacular. Não vou vestir vocês? Lá em Êxodo, nós vemos a seguinte ordem dada por Deus. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As roupas existem para cobrir, como vemos em Gênesis. Mas também existem para beleza. Ornamento é beleza. Pastor, mas o que é beleza, belo é relativo. Eu vou dar só uma palhinha aqui do que eu falo de maneira mais profunda na minha série Beleza. Ah, não, pastor, a beleza é relativa. Cada um tem um gosto. Isso é por conta do ateísmo. Você, crente, está pensando como um ateu. O ateu, ele é relativista. Para ele não existe verdade moral absoluta. Não existe. Então, se não existe certo e errado, também não existe feio ou belo. Qualquer coisa é bela. Para um ateu faz sentido dizer isso. Agora, para mim, para eu que sou crente, não pode. Eu creio em verdades morais absolutas. Por exemplo, quer ver como que você não pode dizer isso? Não, o gosto cada um tem o seu. Ah, é? Se você gostar de criança, você é adulto, gostar de se relacionar com criança, o que diremos? O seu gosto está errado. Então você tem gostos estéticos que também estão errados. Por quê? Porque há padrão de beleza. E eu desenvolvo isso mais lá na minha série. Mas quando você diz que não há padrão de beleza, você está seguindo o espírito dessa época, relativista. Sem padrão de Deus, porque, óbvio, para eu estabelecer o que é belo e feio, eu preciso de um padrão. E quem estabelece o padrão? Se Deus não existe, aí não tem padrão mesmo. Aí não temos uma autoridade pela qual julgar todas as coisas. O que é justo e injusto, o que é belo e o que é feio. Sem Deus, tudo é relativo, cada um tem o seu gosto. Agora, se Deus existe, aí tudo muda. Deus é o padrão de justiça e também de beleza. Por exemplo, Deus determina que é belo o que é modesto. É belo o que é modesto. Homens de Deus não estão querendo se vangloriar de nada. Não estão querendo se expor. Homens de Deus são modestos. Um símbolo de modéstia é João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse é um símbolo de modéstia. Isso é uma boa definição de modéstia. O modesto não quer chamar atenção para si mesmo. O modesto não quer chamar atenção para si mesmo. Não quer ser endeusado, porque ele quer que Cristo seja adorado. E isso deve ser refletido no modo que nos vestimos. Lá na minha série eu desenvolvo isso, mas de maneira mais filosófica até. Contudo, quais são os padrões de beleza? Aquilo que é harmônico, aquilo que tem ordem, aquilo que denota equilíbrio. Como a natureza nos mostra. A natureza, ela é teleológica. O que é isso? A natureza, ela tem propósito. Ela foi feita para alguma coisa. A ave para o céu, o peixe para o mar. Esse parâmetro também nos ajuda em relação à beleza. Há coisas que foram feitas e que são adequadas uma para a outra. Como o homem é adequado, ele se encaixa naturalmente em uma mulher. E assim a raça humana se perpetua. É natural, é orgânico. Encaixa, combina. Por isso, nós vemos que é um princípio até de bom senso. É belo aquilo que combina. Você pode não entender de beleza, mas se você entra num lugar que você acha belo, você vai reparar que tem combinação ali. Tem uma cor que conversa mais com a outra. Porque é da natureza. Tem cores que combinam. Tem sabores na comida. Tem sabores que se adequam. Não é? Olha como é que pode um morango com chocolate casar tão bem. Esse é um princípio. Esse é um princípio.
a harmonia, a ordem. Quando você chega à sua casa e você deixa, por exemplo, hoje de manhã, como eu vim pregar sobre isso, né? Aí, tava deixando as coisas em cima da cama. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é feio, né? Porque a cama não foi feita para armazenar roupa. E fica feio. Quem gosta? Você entra numa casa, tudo feio. Você se sente como? Mal. É por isso que as mulheres gostam de arrumar as coisas. Porque ordem traz beleza. Quando você entra em um lugar desorganizado, qual é a sensação? Angústia. Lembra? Contei para vocês aqui. Entrei na casa de um luthier. A casa do cara era um inferno. Violão espalhado, coisa em cima da mesa, corda não sei na onde, pedaço de madeira. Não por acaso o cara profundamente deprimido. Porque o estado de espírito dele refletia-se na casa, uma casa desordenada, como ele era. Uma casa bagunçada, como ele era. Uma casa bagunçada reflete alguém bagunçado. Por quê? Ora, a natureza entregue a si mesma, ela vai para o caos. É física pura isso aí. É física, a lei da física. O organizado tende a ir para o mais desorganizado, a não ser que uma força contrária seja exercida sobre ela. Ou seja, quando você entrega a sua casa a si mesmo, entrega o seu corpo a si mesmo, as suas vestes a si mesmo, tudo se corrompe, tudo apodrece. Então, uma casa bagunçada, uma roupa bagunçada retrata um estado de espírito bagunçado, desordenado. É o que retrata. E aí, para a gente caminhar para o final, Pedro disse o seguinte. Opa! Cadê o Pedro? Está aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados, joias de ouro e roupa fina. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor. Primeiro, note que Pedro associa beleza à justiça. Olha, que a sua beleza seja vista por meio dos seus atos de justiça. Mas é impressionante como que muitos fazem o seguinte: pegam seus versículos preferidos e dão respaldo aos seus corações malignos. Como assim? Esse texto parece entrar em contradição com aquele de Jesus? Porque Jesus disse, eu visto de maneira bela os lírios. E aqui Pedro está dizendo, olha, que a beleza de vocês não seja exterior. O que alguns fazem? Eles escolhem seus versículos sortidos e impõem sua visão de mundo em relação a um versículo. Mas nós não devemos fazer teologia assim. Devemos tentar ver o todo. Pegar todos os versículos e encaixá-los. Num lugar, Jesus disse, eu vou vesti-los de maneira bela. Aqui, Pedro está dizendo que a beleza de vocês não seja aquilo que é exterior. Como nós conciliamos isso? Nós conciliamos entendendo que a nossa vida organizada interiormente, uma vida modesta interiormente, se reflete através de uma casa organizada, de uma roupa organizada. Isso também retrata piedade. Assim unimos as duas coisas. Está vendo? Que o que de fato seja belo em você seja o seu interior. Mas esse interior belo vai se manifestar através de como você se veste, organiza a sua vida e sua casa. Claro que vai, porque a boca fala do que está cheio o coração. O nosso exterior expressa aquilo que está dentro. Eu vou lhe dar um exemplo para encerrar do que eu estou querendo dizer. Um cristão entra em uma loja com seus filhos, vários filhos, e eles estão vestidos de maneira adequada, ordeira e organizada. Crianças, quando estão brincando, estão bagunçadas, cabelo bagunçado, faz parte. Há roupa adequada para cada ocasião, mas não dentro de uma loja. Dentro da loja, as crianças estão organizadas e arrumadas, e elas refletem o interior delas, que é de crianças que têm bons pais, que pais são firmes, e pais que são firmes são pais que trazem paz para os seus filhos, que tornam os seus filhos mais estáveis. Por isso eles conseguem se comportar numa loja. Por isso, a história aqui é real, tá? Por isso, o dono da loja olha e fala para esse cristão, seus filhos são diferentes. Para ser mais específico, ele disse, nossa, seu filho é quietinho, falou para o pai cristão. E aí o pai cristão respondeu, não, ele é vergonhoso. Não, eu não me expressei bem. Não é isso que eu quis dizer. As outras crianças entram aqui e jogam a minha loja para cima. É um caos. Essas crianças são um caos.
E tudo nelas é caos. O temperamento delas, a roupa delas, tudo bagunçado, como elas são bagunçadas. E aquele homem então pergunta: você é diferente. Você é cristão, é diferente. Por quê? E aí o cristão diz: porque eu tenho Jesus, Jesus mudou minha vida, trouxe ordem para mim, trouxe paz, e essa paz se reflete também nos meus filhos. E em tudo o que eles são. Em tudo. O cristão, por meio da sua estética, reflete a glória de Deus. Ele reflete humildade ao não mostrar o seu corpo. Ele reflete quem ele é. Ao não se importar em ter que possuir a roupa cara ou a de marca. A não ser que de fato seja boa mesmo. Ele não se importa. Isso mostra, ele é forte o bastante para não seguir a manada. A vida organizada de um cristão, uma vida interior organizada, se reflete em uma vida exterior organizada e firme. Tudo por meio de suas vestes, seu comportamento. Essa é a vida. Essa é a vida de cada um de nós. Nós devemos refletir Cristo em tudo o que somos. E a nossa identidade também é vista em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo. Nosso trabalho, como criamos nossos filhos, no modo que nos vestimos, em tudo aquilo que nós fazemos. Vamos ficar de pé?